O programa Quarta Dimensão está na telinha da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Algo precisa ser contestado, meus amigos, para desfazer efeitos nocivos. Saduceu Moderno divulgou alhures que a 7ª trombeta de Apocalipse destruirá seitas não cristãs criadas por Satanás. Dentre todas, ele enfatizou a religião muçulmana. Como esclarecimento, citarei a Bíblia, que realça a figura de Ismael, que Deus aponta como raiz do povo árabe. Agar e o filho Ismael esperavam a morte pela fome e sede no deserto. Quando Jeová lhes disse: ergue-te, mulher, levanta teu filho, porque eu farei dele raiz de grande povo. Gênesis 21, versículo 18. Quando Agar abriu os olhos em pleno deserto, ela enxergou o poço d'água e se refrescou nele. E ambos beberam água fresca e cristalina. Jeová sempre esteve com o rapaz que viveu no deserto. Gênesis 21, versículos 20 e 21. As cenas descritas, meus amigos, vamos raciocinar, sem prevenções. As cenas descritas mostrarão Jeová descontente com Ismael, de cuja vivência surgiria a religião muçulmana? Eu não creio numa coisa destas. Tal absurdo só pode ter guarida na mente de fanáticos. Agora nosso tema: correção é prova de amor. Descanse agora, papai, disse o filho. No dia da sua aposentadoria, findaram seus problemas. O velho, como sempre fora chamado pelo moço, velho, constrangido com as palavras que ouvira ao telefone, resolveu manifestar-se através de carta. Findaram seus problemas, dissera o moço, provocando reação do pai, que não apreciara o comentário inválido. Suas palavras me assustaram, filho. Eu sei que sua intenção ao pronunciá-las foi ótima, mas eu me obrigo a expressar veemente discordância. Término de problemas, filho, significaria o fim de vida. Eu não acho tão desgastado, não me acho tão desgastado assim, ao ponto de precisar fugir de problemas. Isto eu considero inatividade, que no meu entendimento é o mesmo que morte. Se todos os questionamentos findassem para sempre, tal desfecho representaria epílogo da razão de viver.
O ser humano não seria mais que um vegetal ao vento. Se analisarmos atentamente as palavras deste pai, insatisfeito com os votos de preguiçoso, nós o aplaudiremos com alegria. Ele não poderia estar satisfeito mesmo. Usos e costumes propagam e fazem crescer a população de preguiçosos de carteirinha. Eles existem por aí. Reduziram-se de tal maneira as pessoas que aceitam dissabores como algo rotineiro, que esses heróis sobreviventes parecem alienígenas, seres de outros planetas. Estudantes do meu tempo de escola faziam cálculos complicados nos seus cadernos para avaliação do grau de aprendizado. Hoje, calculadoras substituem o exercício mental. Ligamos e desligamos aparelhos eletrônicos sem abandonar a nossa cadeirinha de balanço. Controles remotos evitam caminhadas. Pasmem, senhoras e senhores, até a salvação da alma na outra vida está sendo prometida sem esforço algum. Jesus já fez tudo por nós e pronto. Não precisa fazer mais nada. Ela ocorrerá sem custo como prêmio aos fiéis de inúmeras religiões, conforme divulgam os seus mentores. O vocábulo descanso tem sido apontado como direito indiscutível. A palavra descanso é repetida N vezes em velórios. Você pode ter notado isso. Fulano descansou, declaram frequentadores com caras de anjos. O próprio paraíso é lembrado como intermináveis sonecas, sustentadas pelo som de harpa e violino. Dá para imaginarmos o tédio deste repetido cochilo, sem sal nem pimenta. Atravessar a eternidade ouvindo harpa, em sucessão interminável de nada para fazer, no meu entendimento, seria mais tortura do que gozo. Nem Tatu, com toda a sua fleuma, suportaria tamanha tortura. Talvez 2 dias até valesse a pena para colocar o sono em dia. Mais que isso, se tornaria suplício. Preguiça, mesmo de parceria com boa comida, se configura veneno. Os filhos dizem para os pais: descanse, papai, porque você já não tem mais problemas. Não sabem os moços que, quando pensam assim, projetam desassossego na mente dos velhinhos. Pais e mães de cabelinhos brancos perguntarão, até um pouco constrangidas: mas então, filhos, o que nós faremos de nossas vidas? A juventude não encontrará argumentos para responder. Não reagir diante dos embates do cotidiano significaria alienação e queda no abismo. Muitos casais de pouco tempo permutam comentários sobre os mais velhos e mais abonados. Eles reclamam adiantamento da herança para aliviá-los. O sogro Constantino poderia nos doar máquina de lavar louça para eliminar horas perdidas lavando pratos, reclama a jovem senhora. E o marido intervém. E o teu pai procederia corretamente nos oferecendo lavadura de roupas. O pai e o sogro conhecem as dificuldades do casal para manter em dia as prestações de carro de luxo que compraram.
levianamente, e também do apartamento. Eles fizeram dívidas, esperando alguém para socorrê-los. Mas impedimento notório aparece na tela da memória do pai e do sogro. Seria educativo enviar cheques e zerar as dificuldades do casal em começo de vida? Cheques enviados reduziriam os efeitos benéficos da lição divina, diminuiriam os efeitos, que determina prever e prover as nossas necessidades. Ninguém imagine que os percalços são artimanhas de Satanás. Esse Satanás, eu tenho o verdadeiro horror desse bicho. Como dizem pregadores, o Satanás está em todas. Ao contrário da opinião deles, a Bíblia ensina que Deus nos concede livre-arbítrio para discernir e evitar procedimentos incorretos. O Evangelho ensina sem deixar espaço para esta figura satânica, insistentemente preservada, não sei porquê até. Se a queda de simples fio de cabelo não ocorre fora do querer de Deus, como atribuir qualquer coisa a este bicho chamado maligno? Ademais, a Bíblia diz que Deus é autor do próprio mal, está lá no Velho Testamento. Isaías 45:7. Isto joga por terra o mito do Deus do inferno, que não existe. O mal foi criado com propósitos didáticos, de ensino. Eu conheço sobreviventes de doenças terminais que reformularam suas vidas. Provações fortalecem o caráter e aumentam paciência e coragem, habilitando a mente para aproveitar a totalidade do socorro divino. O Pai Celestial nos entrega treinamento para superar complicações. Isto justifica que sejamos constantemente avaliados. Cada dificuldade superada vira experiência para futuros embates. Cada galho resistente depois de quebrado representará nota 10 no boletim da evolução do espírito. Percebemos então que o mal virá chance de vitória quando perseveramos no aproveitamento das lições oriundas de Deus. O próprio mal se torna a ferramenta a serviço do bem. No momento que vencemos o mal com esforço e diligência, naquele momentinho exato, marcaremos ponto na aritmética da eternidade. E nesta aritmética, meus amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha. E nós convidamos especialmente os apreciadores de análise por escrito para acessá-lo. Ficaremos agradecidos pelos seus comentários com amigos sobre nossas palestras. E pela recomendação de que as procurem no YouTube também. E no Facebook, Live TV Ponta Grossa, não esqueçam. Em nosso site, nas páginas Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2, meu querido Neto Ricardo linkou títulos de palestras
permitindo acesso com simples clique. Damos preferência grande, porque é a que está na frente lá, ao trabalho denominado Jesus ordenou trabalho no sábado, que é campeão quanto ao número de acessos. Nessa exposição, inúmeros problemas bíblicos são esclarecidos. Vale a pena assisti-la, portanto. Você ficará conhecendo a interpretação adequada para as palavras de Jesus. Eu não vim destruir a lei. Intensa divulgação compensará os esforços de equipe pequena em número, mas inexcedível na semeadura de sadias orientações. A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida ao vivo às quartas-feiras, perto das 10 horas. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube pela inestimável colaboração. Agora a continuação do tema de hoje. Correção é prova de amor. Procurar Deus antes do esforço pessoal, diante de percalços rotineiros, representa conduta extremamente inocente. Será lícito incomodá-lo? Isto sim, nas crises insuperáveis dos momentos em que as carências superarem todos os nossos recursos. Ninguém se iluda. Sem lutas não há crescimento. Ninguém fuja dos deveres alegando suor intenso, escorrendo pelas faces. Este é algo que sentimos ao vencer dificuldades. É valioso demais para desperdiçar. Se você procura a vida sem sudorese, eu recomendo meditação sobre palavras de Jesus. Meu Pai trabalha sempre, disse o Mestre, e eu não cesso de trabalhar. João 5, versículo 17. Deus e Jesus trabalham sem férias, dando exemplo para nós. Nossas vidas devem representar sequência incessante de reações. Tudo deverá vibrar, se mover, reagir. A natureza no interior do nosso corpo, ou fora dele, está sempre em expectativa, esperando sinais de perigo para acionar defesas. Alhures, homem picado por abelha, tentou matá-la com tapa, procurando a abelha para matá-la com tapa. A agredida, naquele momento, liberou cheiro forte no ar, e o alarme da agredida atraiu nuvem de abelhas sobre o agressor. Através de secreção de hormônios, a quase vítima foi defendida imediatamente. As companheiras vieram ao encontro do malvado. Por muita sorte, o agressor escapou com vida daquele episódio. Como vocês perceberam, os próprios insetos não estão inativos. Durante os anos da minha vida, eu tenho testemunhado luta de inúmeros casais jovens, nos tempos dos fogões a lenha, naqueles tempos, eu me lembro. Chaminé espalhando fumaça para todos os quadrantes. Esposa sem condições de completar o almoço. E as horas avançando no tic-tac dos relógios.
O marido, com horário para retornar ao escritório, impedido pela fumaça de se aproximar do fogão. Sabemos por experiência própria que não é fácil. No entanto, lembramos palavras de Jesus encarecendo a continuação da luta. Aquele que perseverar até o fim, disse o Mestre, este será salvo. Marcos 13, versículo 13. Vejam que o Nazareno não se ofereceu para resolver problema em nosso lugar. Ele mandou perseverar na luta. Simplesmente apontou o exercício da perseverança e o esforço para eliminar o obstáculo. Ainda que aquela esposa de primeira viagem tenha vertido lágrimas pela fumaça e também pelo desespero, ela se comportou de maneira correta. Queixas e resmungos são válidos, eu não posso dizer que não. Nessas ocasiões, elas são válidas. Porque ninguém é de ferro, meus caros. Todo mundo tem suas fraquezas. Quando o marido retornou à tarde, ela o recebeu sorridente. A vida é assim. Deus quer que assim seja. Anos mais tarde, este casal do fogão a lenha, contava que aquilo os unira muito mais do que as comodidades conquistadas no futuro. É abençoado quem consegue engolir as lágrimas, lavar o rosto e caminhar mais alguns passos sobre a neve. Reagir às dificuldades deve ser atributo dos seres humanos sadios. Afinal, nós somos a coroa da criação. E aqui lembramos história oportuna. Dentro de garrafa, encontrada na praia, chegou carta do outro lado do mundo. Crianças que brincavam por ali se alvoroçaram pela novidade. No povoado português de poucos habitantes, o acontecimento inédito virou festa. Todos se interessaram pelo conteúdo da estranha epístola. Tratava-se do desabafo de alguém chamado Abelardo Guarnieri, divulgando algo ligado à sua família. Ele se dirigia ao filho desaparecido, arriscando contato em lugar incerto do planeta. Ele não sabia onde o filho estava. Estranho foi o método utilizado, mas o fato é que somos obrigados a relevar excêntricos neste mundo, onde cada louco tem sua mania. Ninguém pode jogar pedras no telhado do vizinho, porque o nosso também é de vidro. Qual a razão de que usasse complicado sistema de transporte antes de pesquisar sobre possível contato pessoal? Quem sabe? Ele poderia encontrar o filho de outra forma. Ninguém na aldeia conseguiu responder esta pergunta e nós a deixamos de lado. O que realmente interessava era o conteúdo da missiva. Por isso ninguém mais levou adiante os questionamentos em torno das razões do missivista. O pescador Joaquim de Oliveira foi destacado para ler a carta, que começava indagando: você sabe qual o momento mais produtivo da minha vida, filho? E o próprio narrador respondeu: saiba que não foi no dia em que fui eleito presidente da empresa, embora sonho de longo tempo. Eu me alegrei bastante com tal vitória, mas ela não representou o pódio da minha postura.
Nem ocorreu na ocasião em que fui condecorado por bravura pela Marinha, desabafou Abelardo. Eu senti dose dobrada de orgulho, mas não atingi o pináculo. As grandes conquistas agradam, mas não atingem o aspecto subjetivo de nossas almas. Como centro de atenções, recebendo medalha, nada se alterou na intimidade das minhas expectativas. Eu tive consciência de que aquele conjunto de eventos se encontravam, todos eles, por fora da casca da árvore. Eles nada modificaram na parte interna do meu ser. No interior da minha personalidade, aquelas conquistas não serviram para temperar o aço da minha consciência. E aqui, filho, eu peço sua atenção para algo até incompreensível, que representou verdadeiramente um choque para sua mãe e para mim. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena interrupção no nosso programa, outra para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Em seguida, o terceiro bloco do quarta dimensão, Jesus disse: aqueles que creem farão as obras que eu faço e ainda maiores. João 14, versículo 12. E aqui surge um problema para quem só admite o juízo final aqui na Terra e só admite habitantes no planeta Terra. Eu pergunto, se as religiões cristãs afirmam que se aproxima o fim dos tempos, quando o céu e o inferno agasalharão as almas, inferno e céu, só os dois que existem, segundo teólogos. Onde encontrar espaço para alguém multiplicar pães e peixes daqui para frente? E ninguém até hoje multiplicou pães e peixes, ninguém fez igual Jesus, não conseguiram. Dizem pregadores que se aproxima o dia do juízo e os taumaturgos ficarão sem plateias para multiplicar pães e peixes, eles querendo aparecer e não vão ter lugar, não vão ter oportunidade. Até hoje ninguém realizou nem mesmo algo parecido com os prodígios do Mestre. Ele, no entanto, profetizou que os seguidores superariam o tamanho dos seus milagres. Nós, espiritualistas, explicamos com a maior facilidade. A Terra não é o único planeta habitado, caríssimos. Quando ela for promovida, os missionários terráqueos repetirão os prodígios de Jesus em planetas inferiores, onde há pranto e ranger de dentes. Serão peregrinos como Jó e José do Egito, para citar alguém nobre dentro da Bíblia, a serviço do universo. Cada planeta terá seu Cristo quando alguém se tornar puro e perfeito daquela raça. Cada planeta crescerá com características da Terra, acomodando santos e vilões. A história vai se repetir. Em cada mundo, a violência só terminará no juízo final pela expulsão dos ímpios.
Agora o nosso tema: correção é prova de amor. Abelardo recordava estoicamente o desastre que precipitara sua família na insolvência e ocasionara 7 anos de vacas magras. Por incrível que pareça, depois do choque e da perplexidade, eles reuniram os cacos e prosseguiram lutando. Quando acordamos, eu e sua mãe, do outro lado do incêndio, percebemos o quanto nossa consciência crescera na dificuldade. Não existe, filho, algo melhor que provas para consolidar retidão de caráter. Sabendo disto melhor do que nós, o Pai Celestial libera pedaços amargos para os aprendizes. Aceite a vontade do Senhor, portanto, filho. Nunca se revolte contra a sua vontade, porque tudo que chega das suas mãos é benefício. Eu e sua mãe, impotentes diante do fogaréu, limitamo-nos a contemplar as chamas devorarem nossa primeira fábrica. Éramos casados há poucos anos. Saímos correndo, mas nada mais conseguimos salvar. A máquina registradora enegrecida, que saltou para o meio da neve, marcava o número 0. Não era nada, não tinha havido vendas. Olhei para sua mãe e verifiquei com surpresa que ela se mantinha tranquila. Estamos zerados, mulher. Eu falei. Ela me abraçou e disse: até agora não fizemos mais do que castelos no ar, Abelardo. Se Deus nos mandou esta aprovação, é sinal que algo está sendo retificado. Não vamos decepcioná-lo. Pela maneira serena com que você está reagindo, eu sinto dobrada confiança em você, meu bem. A partir da constatação de que não restava mais nada a resolver, voltamos para casa e fomos à luta. Não dormíamos mais do que 4 horas por noite. Redigindo cartas e telegramas, procurei tranquilizar os meus sócios, persuadir o banco a nos conceder crédito, aliviar pressões. Quando me olhei no espelho para ver o estrago, eu até me surpreendi. O meu rosto não demonstrava traços da batalha enorme que empreendera. O cansaço era visível, mas a esperança fortalecera nossas forças. A energia interior nunca se manifestara com tamanha vitalidade. Misteriosas mãos me entregaram uma oração que eu passei a utilizar. Ela se compunha de poucas palavras, mas foi derradeiro como bênção, foi derradeira como bênção e como refrigério naquele período incerto das nossas vidas. Senhor, dai-me sabedoria para enfrentar as dificuldades, coragem para superá-las e paciência para jamais duvidar dos vossos desígnios. Algo eu lhe digo, filho: quem caminha pelo fio da navalha se obriga a cautelosa marcha, mas esta razão indica que ele jamais se perderá no caminho. O caminho estreito de Jesus não permite distrações preguiçosas. A segura estratégia resolve impasses normais do cotidiano, interferindo nas pequenas lutas de cada dia. O certo é reagir, caminhar para frente, cabeça erguida,
consciência tranquila e coração apaziguado, enfrentar o assédio do novo dragão todos os dias, porque todos nós que realmente queremos vencer, temos dificuldades pela frente. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você perceber que aquele dragão é maior do que você imaginava, não se envergonhe de recuar para vencê-lo mais tarde, mas continue com ele entravado na consciência. No dia seguinte, retorne para provocar o dragão outra vez e fazer escaramuças e provocá-lo sem medo, porque Deus está ao lado. Nunca desista. Pela sua persistência e guerrilha incessante, o dragão fugirá vencido pela sua coragem. A vida perderá estímulo quando não restarem mais dragões tentadores para enfrentarmos. Ninguém esqueça que o próprio Jesus foi tentado. Se algum dia você tiver tudo resolvido em sua vida, será simples espectador e deixará de ser protagonista. Você não passará de figurante, jamais o culpado como ator principal. Do meio da vidinha confortável, olhará o passado com saudades e perceberá que tão somente longas jornadas fortaleceram os seus pés. Os golpes desfechados pelos seus braços fortaleceram músculos e os nervos, e a resistência cresceu. Seus ouvidos sintonizados com as vozes da floresta o tornaram um guia seguro para caravanas perdidas. Seus olhos adquiriram visão de águias e de linces. Reaja, filho, sempre que necessário. Foram as últimas palavras de Abelardo Guarnieri naquela carta. Dentro da garrafa lançada ao mar, de certa forma, ele exarou o seu testamento. Gigantes de vida dinâmica, inimigos da prostração e da imobilidade, todos eles ganham esta característica. Estes não desanimam diante de percalços e não tropeçam nas pedras. Os valentes não se extraviam diante de tempestades, porque carregam bússola de indomáveis filhos de Deus. O poeta Gonçalves Dias escreveu com acerto algumas palavrinhas: meu filho, sê forte, que a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Lembremos-nos, caríssimos, que independente de nossa vontade, o próprio corpo reage e acontecem coisas estranhas. Que vergonha, meu Deus! A nossa parte física na dianteira, enquanto nós de repente fugimos do dragão, não pode ser. O nosso sistema nervoso assume o controle. Vejam só, isso é deprimente até para nós. Quando ficamos zangados ou assustados, as defesas do nosso organismo não esperam pelo nosso raciocínio lento. Independente da nossa vontade, o sistema nervoso se coloca em alerta vermelho. O funcionamento do coração e a atividade respiratória se aceleram e o fígado manda açúcar para a corrente sanguínea. Reação instantânea nos salva do caos. E neste caos, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é só um minutinho. Daqui a pouco estaremos de volta.
E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, na TV Vila Velha, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Correção é prova de amor. Lançada adrenalina na circulação, os vasos se estreitam e a pressão se eleva. Nós, até certo ponto, nem percebemos. Tudo se opera dentro do nosso organismo. Simplesmente sentimos a boca seca, o rosto rubro vermelho, que é um pimentão, e a voz enfraquecida. Tudo foi obra de alarme que nós nem ouvimos. Em minutos ficamos prontos para nos defender ou fugir. A escolha é nossa. Tudo foi providenciado por essa disposição ancestral, por esta caixinha de surpresas que reage num piscar de olhos. Para o sistema nervoso não importa que se trate de alarme falso. Reagir a indícios de catástrofe é trabalho automático desta carapaça de sobrevivência que nos foi entregue por Deus. É o instinto de conservação da vida fazendo sua parte. Prevenir é bem melhor do que remediar. Pedacinho de tecido chamado hipotálamo, do tamanho de uma semente, é o metrônomo do corpo. Ele se localiza na base do crânio e regula sono e vigília. Passa por ele o funcionamento do coração, a respiração e o processo super importante da atividade digestiva. Quando a temperatura cai, ele faz a pessoa tremer para aquecimento. O corpo treme e faz movimento e esquenta. Eu considero até certo ponto constrangedor para nós, como seres humanos, que este lado escondido reaja com tamanha eficiência. Eficiência que nós ainda não adquirimos. O Criador desafiou nossa vaidade mostrando o sistema nervoso superiormente dotado. De repente alguém boceja no meio da anedota do patrão, vejam só, arriscando o emprego pela gafe involuntária. O patrão conta a anedota e nós bocejamos. Mocinha realiza entrevista em loja de departamentos, ambicionando o cargo de recepcionista. Em certa altura do diálogo, ela fica ruborizada por algo inconveniente em momento tão impróprio. Sem querer, ela fica totalmente vermelhinha. O sangue lhe sobe no rosto, rubro como pimentão. Essas reações involuntárias são geradas pela mente, fora do alcance de controle pessoal. De brincadeira, você cutuca a costela de uma criança e ela desata num riso que parece não ter fim. Cócegas é outra reação incontrolável. Existem esquemas involuntários e complexos nas atividades do organismo que nos deixam simplesmente admirados. Quando se torna necessário reagir, ele desencadeia reações com a precisão de relógio suíço. Doa a quem doer.
Tudo é previsto e realizado pelo maravilhoso sistema nervoso. Quando bocejamos, tossimos, espirramos ou piscamos, tudo isto faz parte de algo ligado ao nosso bem-estar. O Criador não esqueceu o mínimo detalhe. A carapaça de sobrevivência, meus amigos, é algo divino. A tosse pode aparecer de hora para outra. Embora ela cause constrangimentos, em certas ocasiões será preciso reconhecer que se trata de outra defesa essencial. Disse alguém alhures que a tosse é o cão de guarda de nossa garganta. E nós concordamos plenamente. Mas com todos esses comentários feitos sobre as reações variadas do corpo, o que nós desejávamos mesmo era concluir que não nascemos para a inatividade. Errados ou certos, será indispensável permanecermos atentos e reagir e enfrentar problemas. O Pai Eterno nos atende do interior das dificuldades. Dentro das dificuldades, Deus nos atende, e não fora delas. Por maior merecimento que você se imagine portador, nada cai dos céus, enquanto suas carências possam ser preenchidas por você. Espelhados nos exemplos extraídos da natureza, já deveríamos ter aprendido esta lição. Ninguém se acomode porque os membros inativos se atrofiam. Se você não usar os braços vão atrofiar. Urge colocarmos toda a capacidade a serviço de algo benéfico em nosso favor, mas também em favor de todos os seres vivos. Afinal, somos filhos daquele Deus maravilhoso que está nos céus. Somos filhos. Ou nós não passamos de ratos de laboratório, você decide. Estaremos aqui para ajudar na construção de mundo melhor, ou apenas estorvando quem quer trabalhar? Vale meditarmos sobre essas perguntas cruciais. Ninguém se iluda com o cântico da sereia de pregadores equivocados que proclamam somente vitórias. Eles desprezam Jesus que disse que no mundo tereis aflições. Mas para eles, tudo é 10, tudo é maravilhoso, tudo é vitória. Cada dia que passa, o cristão terá que se livrar de novo dragão, meu amigo. Este é o resultado certo das nossas vidas. A luta constante. A vida é combate que se renova todos os dias. Jesus não desceu à terra para afagar ego de galalaus preguiçosos em ritmo de salvação sem esforço. O nosso Rabi foi claro quando apontou a cruz do sofrimento. Se alguém deseja me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, versículo 24. Não existem atalhos. Pregadores equivocados desejam arrancar a cruz do sofrimento das mãos dos seus contribuintes, para que eles contribuam mais ainda. Esquecidos que a recomendação veio do Altíssimo. Temos que carregar a nossa cruz. O patriarca Jó expressou com toda a sua autoridade uma frase brilhante. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Nós declaramos sem medo de errar. Bem-aventurado será aquele que compreende estas palavras de Jó e todas as palavras de Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe
e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu desejo de todo o coração muita paz, prosperidade, harmonia, alegria de viver, saúde, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.